Boa tarde, começando mais uma live de perguntas e respostas aqui no Bora na Obra, pontualmente às 13h13, como combinado. Hoje tem muita pergunta boa, então se eu fosse você eu ficava por aí. Quem for entrando, vai me dando um alô aí, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo aí, ok. Tudo bem? Boa tarde, Antônio, boa tarde, Marcela, boa tarde, Cláudio, Denise, Ellen, Tássia, Priscila, tudo bem com vocês? Massa, massa. Sejam todos bem-vindos. Verônica também. Que massa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá massa? Fala sim, estamos te ouvindo, Alex. Só para continuar aqui. Tem muita pergunta boa hoje, hein, galera? Muita pergunta boa. Massa? Então eu já vou começando a responder. Vamos lá. Qual a opinião de vocês quanto à utilização da verba de uma obra em outra? Bom, isso mostra falta de profissionalismo, isso mostra desorganização financeira, isso mostra que quem está fazendo isso é a mão de obra informal, né? São os amadores, né? Então, infelizmente, isso aí está permeando por volta de 85%, 88% do mercado, e é justamente por isso que os clientes estão, né, as pessoas, o Brasil inteiro, associa obras com dor de cabeça e com prejuízos. Tá? A obra não pode ser lençol curto. Né, a obra não pode ser essa coisa de que, cara, tira daqui, coloca ali, né? Ela é só curto mesmo, né? Cobre a cabeça e descobre os pés. Né? Então não existe isso, cara, de você tirar dinheiro de uma obra para colocar na outra. Um cliente não tem nada a ver com o outro. E é injusto, na verdade, um outro cliente estar bancando a obra de outro cliente e se você não pegar uma terceira obra, essa obra que você está tirando o dinheiro para finalizar essa primeira, você não vai terminar essa segunda. Né? Então vira um ciclo vicioso sem fim. Então, pode ter certeza que a metodologia de execução está errada, provavelmente você vendeu por empreita, baseado num orçamento que não era executivo, subdimensionou o preço, né? Então você cobrou menos do que deveria e está tendo que tirar dinheiro de onde não deve para conseguir honrar esse compromisso aí contratual. Tá? Então está tudo errado, a metodologia está errada, a precificação está errada, está tudo errado. E é interessante a gente falar sobre isso, porque tem que ficar claro para os clientes finais que não tem mágica. Não tem mágica. Não adianta. Você, às vezes, faz um orçamento executivo, você faz um estudo de viabilidade financeira e o cliente vira para você e fala assim, nossa, mas está tão caro. O Chicão disse para mim que essa obra dava menos da metade do que isso aí que você está falando. Ou seja, não tem mágica. Eu estou falando para o cliente através de um serviço que foi vendido, né? Porque a gente vende orçamento executivo. O que a gente não vende é proposta, tá? Tem que desmistificar isso aí também. Orçamento é um serviço técnico que exige horas técnicas, equipe, muito tempo de pesquisa, cálculo, diária, né? Preços de mercado, aquela coisa toda. Então, é um serviço que a gente não dá de graça, não. É diferentemente de proposta, tá? Eu não cobro para dar proposta, eu cobro para fazer um serviço técnico que chama-se orçamento executivo, que inclusive dele sai o cronograma executivo, dele sai o cronograma de desembolso para o cliente, para ele se preparar financeiramente para executar aquela obra. Então é uma ferramenta importantíssima, não é aquela coisa do preço de quanto custaria para fazer comigo a obra dele. Não, é o valor da obra dele e ele escolhe com quem que ele quer fazer a obra. Inclusive ele pode até não fazer comigo, mas é um serviço que a gente recomenda sempre para os nossos clientes, inclusive para você fugir de profissional picareta que vai fazer isso aí, vai dar um preço mais barato do que deveria, não vai conseguir entregar a obra, vai começar a pedir aditivo de contrato, o cliente não vai pagar, e se for um profissional ainda preocupado com o seu nome, a sua reputação no mercado, vai ficar tirando dinheiro de onde não devia para terminar aquela obra. Se é um profissional que está cagando com o nome dele no mercado, com a reputação dele no mercado, vai simplesmente abandonar esse cliente. E o cliente que, se quiser, que vá para a justiça, que vá para pequenas causas, vá para o diabo aí procurar os seus direitos, né? Ficou com prejuízo. Tá? Então isso é, infelizmente, que a gente vê acontecendo no mercado. E a gente precisa profissionalizar o mercado. Não dá para você vender milagre para o cliente. Todo serviço ele tem um custo para ser feito. Existem custos fixos, custos indiretos para aquele serviço ser desenvolvido. Né? Toda empresa precisa ter lucro. Se você não está crescendo, você está morrendo. Então, acontece inflação de 10%, 12% ao ano. Então, além de se pagar, você precisa estar crescendo, tá? Tendo uma margem de lucro pelo menos acima da inflação. Se você ganhar de lucro só a inflação, você ainda está empatando. Olha que doido isso, né? Então, é aquela coisa que não dá para você ser medíocre,
Não dá para a equipe que está com você também, muitas vezes, ser medíocre. Eles têm que entender, cara, que se eles fizerem sempre 10%, cara, todo ano eu cresci 10%. Mentalmente, tecnicamente, né, faturamento também, financeiramente falando. Se você crescer 12%, você ainda está empatando. Olha que doido isso, né? Olha que doido. Então não dá hoje não tem jogo ganho mais. Não tem jogo ganho. Não dá para sua equipe, quem trabalha com você, ou você mesmo, achar que, eu terminei os meus estudos. Terminei meus estudos. Não, eu formei e tal. Cara, não dá mais. Não dá mais. Você tem que crescer. Você tem que estar atrás de estratégias, você tem que estar atrás de como oferecer uma solução melhor para o seu cliente, de como inovar, sabe? A gente precisa estar sempre procurando isso. Então, esteja presente para isso. Ou você está crescendo, ou você está morrendo, beleza? Vamos lá. Próxima pergunta, como começar obra do zero, sem nenhum capital de giro? Bom, se a obra é sua, se a obra é para você, é você que vai fazer a reforma na minha casa, aí você precisa de capital. Você precisa de capital. Você é o beneficiário da obra. Você que vai aproveitar aquela obra, tá bom? Agora, se a obra é para o seu cliente, ele que tem que ter dinheiro, não é você não. Então é isso que a gente ensina dentro do Bora na Obra. Metodologia. O que o cliente precisa é da sua expertise de execução. Ele precisa do seu conhecimento. Né, aquela coisa do gerente, aquela coisa do executor, do conhecimento técnico, estratégico, de como investir da melhor forma possível o dinheiro do cliente. Esse pensamento de como começar uma obra do zero sem capital de giro é aquela ideia de você querer bancar a obra para o cliente. Você não é banco, cara. Você não pode querer bancar nada para ninguém. Você não é banco. Banco é que vai fazer financiamento, financiar o sonho dos outros. E para isso eles cobram juro e cobra muito bem obrigado, viu? Cobra muito bem obrigado, né? Para fazer financiamentos aí. Então você precisa entrar como gestor desses recursos. Tanto físico, quanto recurso humano, né, de mão de obra, quanto recurso financeiro do cliente. O cliente precisa do que tem na sua cabeça, não é do que tem no seu bolso. Beleza? Então fica atento para isso. Você não tem que botar dinheiro seu em sonho de ninguém não, tá bom? Na administração de obra, vocês repassam os pagamentos para os prestadores ou é o cliente que faz direto? O que fica para a gente é a nossa parte. O que fica para o Bora na Obra é a nossa parte. É como eu disse aqui, se eu não financio obra para ninguém, eu também, né, eu não quero que meu dinheiro vá, sendo que eu não sou beneficiário, e ao mesmo tempo que eu não quero que venha para o financeiro da minha empresa um dinheiro que não é do meu serviço, não faz parte do meu escopo. Eu estou ali como gestor desses recursos. Então, o que a gente faz? A gente faz o controle via medição de tudo que está sendo feito, gestão desses contratos para ver se o que foi acordado está sendo feito de acordo, dentro de um espectro de tempo que foi planejado, e a gente libera os pagamentos. A gente libera os pagamentos. Mas ele é feito de forma direta. Eu não quero esse dinheiro passando na conta da minha empresa sem necessidade. Inclusive, isso é uma forma de conseguir um custo-benefício diferenciado para o meu cliente, porque não tem bitributação. Vocês têm que entender que no Brasil, o dinheiro mudou de mãos, paga-se imposto. Desnecessariamente, muitas vezes. Tá? Eu ganhei meu salário, né? Digamos que eu seja servidor público. Eu ganhei meu salário, o imposto de renda vem e flap, já levou uma lapada. Se eu pego meu dinheiro e compro um bem ou contrato um serviço, aquele profissional que está vendendo, né, o serviço dele ou o produto dele, ele vai ter que pagar ainda imposto em cima do que está sendo vendido. Ou seja, se o dinheiro do cliente vem para minha conta para eu pagar um material que na verdade quem está vendendo é a loja, o cliente vai ter que pagar imposto para mim, imposto para mim não, né? Ele vai ter que arcar com o imposto desse caminho no meu ponto, no meu patamar e no patamar da loja. São dois caminhos que ele está pagando imposto desnecessariamente. Desnecessariamente. E isso não tem nada a ver com você ser ou não ser o executor, de você ser ou não ser o responsável técnico pela obra. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tá bom? Você continua sendo o responsável técnico perante o conselho, perante a sociedade, perante a justiça, perante tudo. Tem nada a ver. Tá bom? Show? Vamos lá.
Próxima pergunta. Como fazer os clientes optarem pela administração de obras sem acharem que é desvantajoso? Bom, basta você mostrar as vantagens desse modelo, né? Não sei como é que você faz hoje. Se você faz pela nossa metodologia, que é, assim, tem uma base em cima de administração, porque tem uma parte que sim é recebida em cima de percentual, mas não é o percentual fixo como é feita a administração de obras pelo Brasil, porque a gente entendeu que se você ganha um percentual fixo, existem serviços que vão acontecer no início da obra, que vão te tomar muito tempo, muita energia, são serviços assim de cunho de segurança, né? Digamos aí uma obra, uma parte de fundação, de locação daquela obra, de montagem de armaduras e que depende muito de você estar ali em cima, né? Para você ter ali até tranquilidade, né? Aquela coisa de ser o responsável técnico por aquilo, né? São itens que tangem a segurança daquela edificação, mas que na verdade são itens relativamente baratos em relação ao todo da obra, né? Então se você tem um percentual fixo, às vezes você está esperando ganhar lá no final, né? Você fala assim, cara, aqui no começo eu não vou ganhar muito não, mas quando chegar na parte de acabamentos ali, o cliente vai meter um mármore, vai meter uma banheira de 40 mil reais, vai meter, porra, louças, metais e acessórios caríssimos, e aí, porra, eu vou sorrir. Olha a merda. Aí vai chegar lá no final, o cliente já passou por aquela etapa agressiva da obra, que ele realmente precisa de um olhar técnico, de uma conferência, né, de um resguardo. Passou aquela fase, ele já tem o telefone do pedreiro, do mestre, do encanador, do marceneiro, ele tem o telefone de todo mundo, já passou aquela fase mais nebulosa da obra. Ele olha para você e fala assim, porra, fulano tá ganhando 20%, 30% aqui nessa parte de acabamento, a parte cara. Ele só tem o trabalho de fazer 2 orçamentos ali, 2 ordens de contratação ali na loja. Porra, vou pagar 40 mil reais nessa banheira, esse camarada vai levar 12 mil nas minhas costas aqui. Hein? Aí vai lá e rescinde o contrato com você. Olha que merda. É isso que acontece, galera. É isso que acontece. Passou a fase mais agressiva. E é o pior, é a fase que o cliente talvez precisasse muito mais do seu olhar técnico, né? Não que no início não seja necessário, mas na fase de acabamento, cara, é o que a gente vê as maiores aberrações em obra. O cliente pega, porra, um acabamento caríssimo, e quando você vai ver, a paginação ficou errada, o recorte ficou para onde não devia, a torneira ficou torta, a bancada ficou instalada errada, vira uma bagunça e o cliente vai ficar olhando para aquilo pro resto da vida, porque é o acabamento, né? O revestimento desencontrado com piso, vira uma celeuma na obra e o cliente volta a nos procurar, né? Então, assim, esse é o discurso, né? Voltando aqui, né? Como você mostrar para o cliente que é vantajoso ter você na obra. Hashtag bora aterrorizar. O que eu estou trazendo para vocês aqui é tudo que dá errado caso você não esteja lá de mãos dadas com o cliente. Então você tem que usar esse discurso, porque é verdade. A gente, como profissionais, muitas vezes a gente não quer falar a verdade para o cliente. Você quer pintar um mundo cor-de-rosa para o cliente. Parece até que a obra vai cheirar perfume, né? E a gente não, a gente aqui tem uma pegada muito de transparência, de falar para o cliente, ó, vai acontecer isso, e as etapas mais agressivas são essa, as dificuldades que a gente vai enfrentar são essa, mas esse é o nosso trabalho, isso não é dor de cabeça pra gente. Seria para você se você não tivesse a gente do seu lado, tá? E você tangibilizar para o cliente a importância que é ter um gestor de obras do lado do cliente, fazendo mais com menos, né? Isso aqui é importante, tá bom? É mais do discurso. O discurso seu tem que ser muito voraz, muito transparente, e a sua entrega, cara, presta atenção nisso, galera. A entrega de vocês tem que estar compatível ou muito acima do que foi prometido, tá bom? Do que foi vendido, beleza? Vamos lá. BNO 13 será em 2019 ou 2020? Cara, fica de olho que a gente ainda vai abrir uma turma esse ano. Não tenho a data exata, tá bom? Eu não tenho a data exata, mas BNO 13 vem ainda esse ano. Então, se você ainda não se tornou aluno do Bora na Obra, você tem mais uma oportunidade pela frente, tá bom? Show de bola! É possível fazer um EVF consistente sem os projetos executivos? É possível. A gente já fez, a gente faz, na verdade, né? Porque você tem um histórico interessante, você trabalha com preços de mercado e você tem margens de negociação que tornam aquele seu estudo de viabilidade financeiro algo muito palpável dentro da realidade. Logicamente, trazendo a verdade para o cliente, né? Você tem que trabalhar com preço de mercado, você não pode trabalhar com preço de promoção, de queima de estoque,
né? Às vezes você está fazendo uma cotação aí de um mármore, sei lá qual seja, e você liga para o fornecedor ali, não, porra, tá precisando vender, né? Aí ele não, eu tô fazendo aí uma promoção de queima de estoque, tá 50% do valor e tal, e ele não consegue sustentar esse preço por muito tempo, porque ele depende daquele estoque acabar, ou enfim, ele não consegue, vai ter aumento, vai ter inflação, vai ter o que quer que seja, e aí o cliente vai procurar esse profissional e ele não vai conseguir manter esse preço, aí você furou o seu estudo de viabilidade, tá? Então, o que eu te recomendo? Você trabalhar com preços de mercado, sem margem de desconto, sem negociação, sem nada, e você falar para o cliente. Todos esses valores são valores de mercado e tem margem para negociação a depender da forma de pagamento. A depender da forma de pagamento. Ou seja, o que acontece estrategicamente? Você vai ter um estudo de viabilidade financeiro foda, com uma margem de negociação bacana, que inclusive vai te permitir esquecer alguns itens, errar em alguns itens que não são tão caros assim, que não vão impactar tanto o budget, né, o target, o preço da obra. Então, cara, esqueci de precificar o saco de prego, errei na quantidade de cimento, esqueci aqui, as tomadas, esqueci do não sei o que, beleza. Você tinha 10% de margem de negociação lá no mármore, nas pedras. Você tinha 15, 20% na iluminação. Você tinha 5% todas as louças e metais da obra. Você tinha... Vocês estão me entendendo? Então, isso salva, muitas vezes, o teu estudo de viabilidade. Mas no fritar dos ovos, no total, o preço que o cliente paga na construção está totalmente dentro do mercado. Então, isso é uma questão estratégica de você não trabalhar com preços de promoção, preços de queima de estoque, que isso vai te dar uma liberdade, uma margem de segurança para possíveis erros aí na composição desse estudo de viabilidade, tá bom? E ele vai te mostrar também, cara, o estudo de viabilidade é para vocês fazerem junto com o projeto de arquitetura. É naquela etapa ali de estudo preliminar, de anteprojeto. Então, ele vai ancorar vocês tecnicamente, principalmente o autor de projeto, por isso que ele é fantástico, em mudanças muitas vezes de especificações de projeto. Então, o profissional de projeto, ele não vai precisar chegar lá no nível de projeto executivo, de apresentar esse projeto para o cliente lidar com a situação de que, cara, eu não tenho dinheiro para executar esse projeto, e ainda ficar puto com o autor de projeto. E às vezes você, como autor de projeto, tem que refazer o projeto inteiro para o cliente, porque o cliente te avisou lá no início que ele tinha X para gastar na obra. Ele avisou para você, falou, cara, eu tenho só X, faz um projeto para mim de arquitetura que eu gaste só isso, porque senão, né? Então assim, você tem um puta retrabalho. Então são essas ferramentas que vão te ancorar financeiramente a saber se aquelas especificações que você está colocando no seu projeto, se realmente aquilo faz parte da realidade financeira do seu cliente. Então as pessoas perguntam para mim, Alex, como é que eu consigo ter um portfólio de obras executadas? Como é que eu faço para o cliente não ficar mudando meu projeto na obra? Não sei o quê. Essa é uma estratégia fantástica para você. Ancore financeiramente. Primeiro, logicamente, você vai ancorar dentro do conceito do projeto, dentro da necessidade que vai atender o cliente, o programa de necessidades do cliente. Você desenvolveu um projeto que atende aquela família, sabe, que atende às necessidades daquela família, e você está ancorando financeiramente de que os clientes conseguem pagar por aquilo. Ou seja, o cliente não tem motivo para mudar o teu projeto na obra. Você mostrou que ele pode pagar e que ele pode pagar por algo que ele quer executar. É o sonho dele que está ali naquele projeto. Então ele vai abraçar aquilo com unhas e dentes. Mas infelizmente não é o que a gente vê acontecer no mercado. As pessoas fazem projeto que não cabe no bolso do cliente. Muitas vezes um conceito de projeto que o cliente, na hora que vê executando, ele fala, putz, eu achei que era outra coisa, não era bem isso que eu queria, tá? Então a gente precisa cercar esses pontos aí, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Por que obra por empreitada é furada? Bom, eu falei um pouco disso aqui no início, tá? É aquela coisa de você fazer a obra por empreita, dentro de um orçamento que não é executivo, muitas vezes o projeto em que você orçou aquilo não estava realmente executivo. A gente sabe que grande parte das obras que chegam, não existem projetos complementares, então você acaba tendo que estimar muita coisa, então você vai chutando, né? Vai chutando. Então o valor que se passa para o cliente para fazer uma obra por empreita é furado, geralmente é furado, tá?
Geralmente é furado. Um dos dois lados está se fudendo nessa história. Ou o cliente está pagando muito caro, tá? Tá pagando muito caro, você botou ali um coeficiente de cagaço, né, que a gente brinca, um coeficiente de cagaço gigantesco para você não ter que cobrar aditivo do cliente, né? Então você coloca uma margem de segurança para possíveis imprevistos, cara, lá na estratosfera, beleza? Ou o contrário, você está concorrendo aí com a mão de obra informal, com os amadores, pô, tá todo mundo dando preço mais barato que o teu, e aí você, para tentar pegar aquela obrinha que você tá precisando pagar os boletos atrasados aí tu joga teu preço lá embaixo, e aí de repente, quando você vê, pô, tá ali no 60% da obra, 70% da obra, teu dinheiro já acabou. E aí você fica naquela situação, puta merda, e agora, né? Aí acontece o que aconteceu com a gente no início, né? De eu ter que vender um bem meu, uma moto minha, tirar dinheiro de dentro de casa, atrasar a escola da criança, não sei aquela coisa toda, para conseguir ir lá honrar o contrato do cliente e terminar a obra dele, tá bom? Então é o que eu não desejo para vocês, tá? É o que eu não desejo para vocês. Show? Espero ter explicado aí por quê. E tem N motivos piores do que esse também, que empreita, cara, realmente é uma furada gigantesca. Como detalhar? Aliás, voltando, tá? Empreita é furada, mas eu tenho 3 pilares que eu uso para fazer obra por empreita. Tem a opção de fazer por empreita também. Quando são obras rápidas, quando são obras de poucos itens e quando são obras baratas. Ah, Alex, é um piso só piso. Faço. É para fazer uma pinturazinha, um tetozinho ali? Faço. São muitos itens, uma obra muito extensa, uma obra muito cara, com um valor mais alto, digamos assim, financeiramente falando, não faço, tá? Então só uma dica pedrada para vocês aí, que nada é para todo mundo e não existe aí uma regra macro, mas é uma dica para vocês correrem de furada e oferecerem o remédio certo para a doença certa. Você não, cara, é uma coisa doida isso, mas se vejam como médicos, por exemplo. Cara, ele não vai dar o mesmo remédio. A pessoa chega ali com gripe, o outro chega com frieira, o outro chega com asma, o outro chega... A gente, como construtores, como arquitetos, né, e tal, você não pode ter o mesmo remédio para todo mundo, cara. Às vezes você tá puto aí porque tá sem cliente, vende projeto, é porque você tá querendo vender uma coisa só, pô. Você não tem diversificação no teu negócio. Às vezes você não tem uma consultoria ali que você, pô, resolveu o problema do seu cliente, ele só quer uma dica, né, uma dica. Mas essa dica não precisa ser carona para taxista, né, você pode cobrar por ela. Então você vai lá no espaço, dá aquela consultoria para o cliente, entrega um relatório para ele, um laudo de qualquer coisa lá, produtiza essa prestação de serviço e você amplia as entradas financeiras do seu negócio. O problema é que a gente só quer dar um remédio só. O camarada chegou resfriado no nosso consultório e você toma bezetacil no rabo do menino. Né? O cara chegou com dor de cabeça, bezetacil também na criança. Porra, não é por aí, entendeu? Não é por aí. Show? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Como detalhar uma piscina? Como detalhar uma piscina? Cara, projeto arquitetônico, você vai ter que ter cotas, você vai ter que ter níveis, você vai ter que ter a parte de revestimentos, paginações, enfim, detalhamento de ligação entre esses materiais também, se o sistema também de, digamos aí, enfim, de tratamento dessa água da piscina, né, aonde vai ser a casa de máquinas, essa coisa toda. E recomendo que você, cara, contrate um calculista, tá? Um especialista em estruturas para fazer a estruturação dessa piscina, baseada no volume de água dessa piscina, no formato dessa piscina também. Não se atreva a querer fazer uma piscina da sua cabeça. Ah, porque o Chicão falou para mim que eu só preciso botar blocos estruturais, né? Com grauteamentos, com 2 ferros de 10 a cada 1 metro. Não vai nessa não. Não vai nessa não. A piscina pode trincar, sabe? Pode dar uma merda muito grande e você ter que arcar com esse prejuízo. Então, detalhamento de projeto, todas as informações necessárias para que aquele projeto seja seguido, tá bom? Formato, cotas, detalhamento, encontra esses materiais, encontro entre os materiais, né, você tem um detalhamento disso, e baseado num projeto de estrutura dessa piscina, tá bom? Tem que ter um projeto estrutural dessa piscina. Do fundo, como é que tem que ser o fundo dessa piscina, né, as paredes laterais, a estruturação, ferragem, tem que estar tudo bem calculadinho, tá? Isso é um serviço barato e que vai comprar aí uma noite de sono muito bacana para você. Show? Vamos lá. Não consigo novos clientes. Quais dicas básicas para melhorar essa estatística baixa? Apareça e cresça. Você tem que ser realmente... Você tem que ser lembrado, né? Então, para ser lembrado, você tem que aparecer. Então, você tem que trabalhar bem seu marketing. Você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar fazendo stories. A gente chama isso de captação ativa, né? O boca a boca ele é muito poderoso ainda.
mas ele é uma captação passiva, né? O que é a diferença, Alex? Ativo e passivo, né? O próprio nome já diz um pouco, né? O passivo você espera chegar até você, né? Através de um trabalho que você já está fazendo, de clientes que você já atendeu, mas são muitos sis, né? Se aquele cliente que você já atendeu encontrar com outra pessoa que esteja precisando de projeto ou de obra naquele momento, e se esse seu antigo cliente tiver com saco, né, tiver de bom humor para falar sobre o teu trabalho, se o cliente lembrar de você, porque pode ser muito tempo, já pode ter muito tempo que você tenha prestado esse serviço para ele, às vezes ele nem lembra mais de você. Então, cara, a captação ativa não trabalha dessa forma. A captação ativa, você pega o feedback desses clientes, você pega o depoimento desses clientes, você coloca isso nas redes sociais, você trabalha isso de uma forma muito mais ativa. E corre o risco, se você tiver uma máquina azeitada aí de captação, né, de uma lista de e-mails, você tem um mailing aí bacana, parceiros também dentro do ramo, você acaba captando clientes dormindo, né? Então é uma coisa que eu desejo para todos vocês, né? Os clientes começarem a te mandar e-mail, às vezes precisando do teu trabalho, mandando direct aqui no Instagram, precisando do teu trabalho, e você não atendeu na hora que você está dormindo, né? Então é uma coisa que vai trabalhando enquanto você não está ali realmente presente, né? Então desejo isso para vocês aí. Show de bola? Bacana. Próxima pergunta aqui. Não sei se já abordaram o tema, gostaria de saber mais sobre a sociedade entre casais. Ah, que legal, que legal. Bom, eu acho foda, cara, a sociedade entre casais, porque a gente luta por uma coisa só, é muito claro isso, né? Então, assim, os objetivos, o bem maior que está em jogo, faz a gente superar todos os pormenores do desgaste da convivência dia a dia. Então vocês têm que ter, quem é casal aí, vocês têm que entender que muitas vezes picuinhas, aquela coisa do dia a dia, né? Quem é o dia de lavar a louça, quem não é, aquela coisa toda, o maridão esqueceu a toalha em cima da cama, aquela coisa toda, não lhe dá o direito de não conversar entre as partes, né? Quando o assunto é profissional. Então muitas vezes eu desentendi com a Rafa ali numa situação qualquer, pessoal de criação dos nossos filhos, né? Porque somos pessoas diferentes, com criações diferentes, mas o nosso objetivo macro de vida, ele afunila para uma coisa só, para um objetivo único. Então a gente consegue atropelar esses pormenores, né? Eu até brinco com ela, eu falo assim, esse motivo que a gente está discutindo agora, a gente vai lembrar dele daqui a 5 anos? Aí ela, não vamos lembrar não. Então, porra, não vale a pena discutir. Então a gente já mata aquilo de uma forma muito inteligente já naquele momento. Tá? Então, eu recomendo muito, cara, parceria entre casais, desde que vocês consigam anular o ego de vocês. De que os dois entendam que, cara, a gente está nesse jogo pelo bem da nossa família, pela nossa abundância, por uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, para a gente conseguir fazer uma boa viagem no final do ano, pra gente. Então, todo esse resto vocês vão atropelar. Vocês vão atropelar. Vocês têm que estar sempre se olhando. Isso que eu falei é uma parada que vai servir ao nosso negócio, é uma ideia melhor, ou eu estou protegendo essa ideia ruim porque eu estou de egozinho, né? Estou com ego ofendido porque minha ideia não foi aceita, ou porque eu falei uma parada e ninguém quer seguir. Tá? Então não pode ter ego na relação entre casais, porque é uma relação muito horizontal, não tem essa coisa de um manda mais do que o outro, não tem nada a ver, nada a ver. Vai ter momentos em que um vai trabalhar mais do que o outro, né? É normal em qualquer relação, por isso que muita sociedade não dá certo. Porque um acaba trabalhando mais do que o outro em algum determinado momento, um está doente, teve um problema familiar, e os sócios, geralmente, que não são parentes, eles não têm essa tolerância. Geralmente a sociedade tende a acabar. Quando é marido e mulher, cara, várias vezes eu já declinei, eu já perdi energia, e a Rafa veio e me resgatou e falou, porra, bora lá, vamos lá, tal, e ela te puxa pra cima. E vice-versa. Dela às vezes entrar em looping, e, cara, isso aqui, será que vai dar certo essa porra tal, e aquela coisa toda, e eu trazer ela pra realidade, falar assim, cara, a gente já encarou leões muito maiores que isso aí, vamos fazer essa porra dar certo e tal, e a gente se puxa ali naquela situação. Então, eu acho que é essa mentalidade que vocês têm que ter. Porque marido e mulher, a tolerância, a chance de dar certo, as pessoas acham o contrário, né? Não, eu vou trabalhar com a minha mulher, não, ela é muito chata, ela é muito mandana, não sei o que, aquela coisa toda, tal. E aí a pessoa, cara, passa a vida inteira dedicando as horas de vida dela, que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida,
para crescer o negócio de outra pessoa, para muitas vezes empreender dentro de um negócio de outra pessoa que lá você não tem voz nenhuma. Você não tem expectativa muitas vezes de crescimento, não tem nada. E se você estivesse trabalhando junto com a sua esposa, em cima de uma coisa de empreender, em cima de uma parada que vocês são bons naquilo, vocês iam voar abaixo, entendeu? Vocês iam, cara, crescer pra caralho. Então assim, eu recomendo porque foi uma parada que a gente fez. Sim, passamos por dificuldades no início, até adquirir essa mentalidade madura. Vocês têm que ter essa mentalidade madura, né? De não dar tiro no próprio pé. E não vou falar com você hoje não, porque eu estou putinho com você, porque, né, você não me deu atenção ontem, eu falou uma merda pra mim que eu fiquei magoado, então eu vou ficar sem falar com você. Aí você tá fudendo sua empresa, você tá fudendo seu negócio e, por tabela, você tá fudendo, às vezes, o futuro dos seus filhos, o seu futuro, o futuro da sua família, por uma coisa que, fatalmente, daqui a 3 dias vocês iam estar numa boa. Essa aqui é a verdade. Então, cara, maturidade, tá? Coloquem maturidade na frente, que dá tudo certo, tá bom? Sempre dá certo. Show? Bacana, excelente pergunta, obrigado, viu? Link do grupo do Telegram, legal, cara, se vocês não tiverem no nosso grupo do Telegram, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, bora na obra, www.boranaobra.com.br/telegram, tá bom? www.boranaobra.com.br/telegram, já temos lá quase 4.000 pessoas lá. Então tudo que sai de novidade, tudo que sai de... Entendeu? A gente manda lá, tudo em primeira mão para vocês, gratuito, tá, galera? Então entra lá, não percam o nosso grupo do Telegram, tá bom? Show de bola. Bora lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Literalmente falando, qual o peso de uma obra? Tá, porra. Complicado, né? Depende, amigo. Se é uma obra steel frame, se é uma obra terra, se é uma obra de um prédio, né? Então, assim, cada uma delas tem um peso diferente, né? Não entendi muito a minha pergunta, não. Se tiver por aí, Paulo, me dá uma luz aí, tá bom? O peso de uma obra, né? Depende, né? Depende bastante aí. Show? Deixa eu ver se eu consigo responder uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Pô, obrigado, galera. Galera elogiando aqui. Bacana. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não respondi. Eu estava respondendo as perguntas que mandaram para mim antes, tá bom? Ó, como fechar parcerias com arquitetos? Eu sou construtor. Grande Rogério, tudo bom, cara? Prazer estar respondendo sua pergunta aqui, tá? Cara, fechar parcerias com arquitetos ou com quem quer que seja, você tem que deixar muito claro o que é importante para esse parceiro, tá? O problema é que eu vejo gente que quer montar parceria e que na hora de apresentação dessa proposta só quer falar de si, né? Ah, porque eu sou Rogério, dono da construtora Rogério, sei lá o que, limitada, e nossa obra é XPTZ, porque eu sou bom nisso, sou bom naquilo, e eu tenho o melhor preço do mercado, e pior, né? Eu pago reserva técnica de 10%, né? Toda proposta que o pessoal bate na nossa porta é que eu pago RT, aquela coisa. Cara, parceria, ela tem que ser em cima de valores, tá? Ela não tem que ser em cima de ganhos financeiros imediatos, mesmo porque se tiver outro parceiro que ofereça um ganho financeiro imediato para essa pessoa, você perdeu a parceria. Agora, se a parceria ela é fundada ali, digamos assim, ela parte de valores pessoais, de valores morais, éticos, de reputação de mercado, a tendência é que, cara, não é qualquer ofertazinha de dinheiro que vai tirar você do circuito, tá bom? Então você precisa realmente trazer por que raios eu, como arquiteto, faria uma parceria com você. Por que raios eu iria colocar o meu cliente de projeto que está aqui na minha mão, por que eu indicaria ele para você como executor? Tá? Então você vai proteger meu portfólio? Você vai blindar a parceria? Você não vai me rifar na obra? Eu não vou passar vergonha na obra porque o executor quer subir no palanquinho e mostrar para o cliente que sabe muito mais daquilo do que o autor do projeto. Vai ficar apontando um monte de defeito no projeto, na obra, tá? Então é isso que a gente vê acontecendo muito com os executores. Ego, né? Volto para aquela coisa que eu acabei de falar. É um ego inflado, cara, tamanho do mundo. Então a gente quando executa obras aqui, cara, o ego é zero. Eu não quero mérito de nada, de solução, não tem que dar solução de nada. Quem tem que trazer isso é o autor de projeto. A gente bate uma bola junto, conversa técnica entre os técnicos e a gente chega na solução. Muitas vezes o cliente não está nem sabendo daquilo, nem precisa saber, isso é o nosso trabalho. É o nosso trabalho, o cliente é leigo, aí você chega às vezes com uma situação técnica tranquila de resolver às vezes, mas está faltando um detalhamento de como aquilo tem que ser feito no projeto, bastava uma ligação, um WhatsApp ali para o autor de projeto,
para vocês baterem essa bola e chegar numa solução, aí vai o executor da obra, porque tá faltando isso aqui, e isso aqui não estava computado, né? Modelo de contrato errado, metodologia errada, por empreita, né? O cara faz por empreita, isso aqui não estava no custo da obra, não estava no projeto, vou ter que cobrar aditivo. Aí o cliente fica puto com quem? Com o arquiteto, né? Porra, não estava no projeto, mas deveria estar. Como não está, o executor vai cobrar mais. De quem é a culpa? Do arquiteto. Pronto, aí vira aquela celeuma na obra. Né? Então é isso que você tem que combater na obra. Você tem que ser um parceiro de verdade, tá bom? Beleza? Ó, aqui, ó, a Senilda compartilhou aqui uma experiência dela. Triste verdade, meu marido fez um sobrado por empreitada, no plano Collor, meu Deus, não deu para pagar a TV que compramos. Hoje ele é mestre de obras há 30 anos na mesma empresa. É foda, é isso mesmo. Qual o valor do metro quadrado da obra pronta, com 2 andares? Não existe isso, cara, de valor fechado por metro quadrado para obra pronta. O que existe é o preço da sua obra, do seu projeto de arquitetura. Contrate um orçamento executivo, contrate um estudo de viabilidade se esse projeto ainda não é executivo, se ele está no meio do caminho, está sendo desenvolvido, tá bom? Cara, você não tem que pegar valores do vizinho e querer botar... O projeto dele é o projeto dele. Cara, o céu é o limite. Né? Não tem limite, na verdade. Tem pisos de R$15 o metro quadrado, tem pisos de R$2.000 o metro quadrado, tem equipes que trabalham mais rápido, tem equipes que trabalham mais devagar. Você tem que pegar o seu projeto de arquitetura, contratar um orçamento, um orçamentista bom, que aí você vai saber quanto custa a sua obra. Aí sim você pode fazer cotações com outras construtoras para você decidir. Ah, vou fazer com Bora na Obra, o custo da minha obra é 100 mil e eles estão colocando a margem deles aqui, vai ser mais tantos R$1.000. A construtora XPTZ está colocando X mil reais. A construtora tal, Picareta, está dizendo que a obra vai custar 50% do custo da obra. Picareta. O camarada fez um orçamento em cima do seu projeto de arquitetura e está te mostrando que a sua obra custo direto, R$100 mil. Como é que a sua obra vai custar 50? Ele vai te pegar ali na frente com aditivo. E aí você já vai estar refém da situação, você vai lá e acaba tendo que pagar. Tá? Dica pedrada para você. Contrate um projeto de arquitetura, contrate um estudo de viabilidade no meio desse projeto, ou contrate um orçamento executivo. Não é proposta, orçamento, de verdade. Tem muita construtora aí, fala assim, eu vou te dar um orçamento. Não é orçamento, ele está dando a proposta de quanto custa fazer com ele. Aí sim ele vai pegar um preço de metro quadrado do mercado, independente do teu projeto de arquitetura, ele vai pegar um metro quadrado caro, para ele ter folga. Aí ele vai colocar a margem de lucro dele, com folga. E aí ele vai colocar um coeficiente de cagaço também, com folga, para conseguir abraçar esses possíveis imprevistos que possam acontecer na obra. Ou seja, o cliente tomou uma ré violenta, né? É muita folga para o cliente pagar, né? Então, cara, não vai por aí não, tá bom? Aqui, ó, a FII Interiores Sustentáveis. Cobrei 10% do valor da obra para o cliente e depois percebi que não é suficiente. O que posso fazer? Renegocia, cara. Eu tenho uma coisa comigo, que é, eu sempre falo para os nossos alunos do Bora na Obra, o pessoal da mentoria Bora na Obra também, que não há nada que foi combinado que não possa ser recombinado. Aí tem gente que fala assim, Alex, mas o combinado não sai caro. Às vezes sai. Às vezes sai. Uma das partes não analisou todos os pontos, não tinha acesso a todas as informações. Às vezes foi pego no estado de necessidade, né? Pegou aquela obra, aquele projeto porque estava, cara, desesperado, vai saber o que a pessoa estava passando. Então, eu sou mais do senso de justiça, tá? De você, cara, sentar com o cliente e falar assim, olha, eu cobrei isso aqui de você, mas isso aqui não está cobrindo os meus custos, isso aqui realmente está inviável para mim, então eu não tenho como tirar do meu bolso para prestar esse serviço para você, eu queria renegociar isso aqui com você, na boa fé mesmo, porque não tem como, tá difícil para mim você sentar e renegociar, tá? É transparência total, beleza? Ninguém tem a obrigação de ficar financiando o sonho dos outros não, tá bom? Aqui, ó, pergunta excelente. E quando o cliente não quer falar quanto quer gastar, o que fazer? Cara, bacana, excelente pergunta. Acho que o primeiro aspecto é você deixar claro para o cliente que o quanto você cobra não tem nada a ver, né? O quanto você cobra não tem nada a ver com o quanto ele tem para gastar. Tem que deixar isso claro. Porque se o cliente, vamos falar de momentos da negociação. Porque se o cliente chegou até você
querendo contratar o seu projeto de arquitetura. Ele nem te contratou ainda, ele está só sondando, né? Está pegando aí propostas com outros, não é orçamento, ele está pegando propostas com outros arquitetos aí, com os profissionais. E aí ele vira para você, fala, ei, fulano, quanto é que você cobra aí para fazer o projeto da minha casa, tal? E aí você vira, ele não te contratou ainda, você vira para ele e fala assim, quanto você quer gastar? Cara, é só você se colocar no lugar do cliente, empatia, né? Eu, na hora, ia pensar o seguinte, cara, esse cara tá querendo cobrar pela minha cara. Ele achou que eu tenho cara de rico, ele viu o carro que eu cheguei no escritório dele. Ele vai me enfiar a faca. O que a gente faz? Cliente, é o seguinte, vou te passar a proposta de quanto, né, de quanto vale o nosso trabalho aqui, beleza? Se você gostar da proposta, se ficar um valor ok para você, tudo certinho, com tudo que a gente entrega para você, você vai entender os benefícios de trabalhar com a gente e tal. Eu vou precisar de uma informação, mas só se você nos contratar. Aí eu vou precisar de uma informação de mais ou menos quanto você está pretendendo gastar nesse serviço, tá bom? Porque aí eu vou fazer um projeto que realmente caiba no seu bolso, para você não ter surpresas desagradáveis. Inclusive, tem um serviço que a gente vende, que é o estudo de viabilidade financeira, que aí sim a gente vai conseguir ancorar ali, em cima de planilhas, quanto realmente na ponta da caneta ali, quanto vai custar a sua obra. Então, eu ainda vendo outro serviço para ele, tá? Então, realmente, cuidado com essa pergunta, entender, às vezes, se até vale a pena você fazer essa pergunta se você não tiver uma estratégia de desenvolvimento em cima daquilo que o cliente vai te falar. Porque, às vezes, o cliente é leigo, na verdade, né? Às vezes não, geralmente o cliente é leigo. Então, você vai perguntar uma situação dessa para ele, ele vai falar assim, eu quero gastar 10 mil. E às vezes o cara quer reformar a casa toda, ele é leigo, ele não tem noção, ele acha que 10 mil é muito dinheiro. E às vezes é porque ele quer fazer, ele quer reformar a cozinha ali, quer fazer uma coisa assim, às vezes é muito dinheiro. Então, mas entenda, cara, leva sempre pela premissa de que o cliente é leigo. Às vezes você fazer uma pergunta dessa, você pode se embananar todo. Do cliente falar, porra, eu quero gastar X e você, caramba, para tudo que ele está querendo é impossível, acabei de perder o cliente, né? Então, acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem na mão, entender que o cliente é leigo e você dá ferramentas, inclusive, porra, o estudo de viabilidade financeira é maravilhoso porque você consegue, às vezes, até executar por etapas esse projeto, né? Mostrar para ele cenários em que você pode viabilizar financeiramente aquilo por etapas e tornar aquele sonho dele possível com as condições que ele tem no bolso, né, naquele momento, né? Então é maravilhoso, beleza? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês nessa live maravilhosa, espero que vocês tenham gostado aí, manda muquizinho aí pra mim, Comunidade Pedrada, se inscrevam lá no nosso Instagram, beleza? Na nossa comunidade lá do Instagram, de forma gratuita, beleza? É isso aí. Vocês gostaram, galera? Massa? Manda coraçãozinho aí, pô. Muito massa. É isso aí. Bacana. Bom, vou ficando por aqui. Bora? O que você quer falar? Olha aí. Oi, gente. A Rafa chegou aqui. Você tem alguma dica pedrada pra dar pra essa galera, Rafa? Tô com fome. Tá com fome? A dica pedrada é saco sem fundo não para em pé. Saco vazio não para em pé. Saco vazio, ela é ruim de frase, Saco bichinho. vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. Muito bem. Saco vazio não para em pé, a gente vai almoçar. Vocês devem estar almoçados já, né? Muito bem, a gente não. Então, beijo do gordo pra vocês. Até a próxima. Até a próxima live. Gente, olha aí. Valeu!